Olá, o tema da minha é a obtenção, caracterização de isolados proteicos, grão de bico e leguminosos, aplicação em espumas e emulsões. Vale ressaltar que os resultados obtidos foram através do isolamento de proteína da farinha do grão de bico. Orientadora Priscila Cardoso Fidelis. O grão de bico é uma leguminosa com alto teor de proteína, que para ser consumida passa por diversos processos, como a torrefação, imersão e cozimento, entre outros. A cultura do grão de bico não é muito difundida no Brasil, e para reverter essa situação se faz necessário o desenvolvimento de novos produtos para impulsionar o consumo. O grão de bico tem um teor de proteína de 20 a 22%. A proteína são componentes importantes fundamental na dieta humana. O isolamento de proteína a partir da farinha do grão de bico é uma técnica interessante. Através do processo de isolamento, é possível concentrar as proteínas, aumentando sua utilidade em aplicações alimentares diversas. O objetivo geral é avaliar a capacidade de extração por diferentes condições de extração de proteínas. Foi realizado 6 tratamentos, porém 3 tratamentos foi feita a adição de 0,3 mol por litro de cloreto de sódio, que seria a extração salina, e as outras 3 amostras é alcalina, e foi utilizada a solução tampão fosfato pH 8. Primeiro se faz, o uso do grão de bico in natura, faz a secagem dele até 3% de umidade, faz a moagem e se vai a obtenção da farinha do grão de bico. Após essa obtenção da farinha do grão de bico, se faz a extração de proteína. A farinha é misturada a 10 ml de solução com diferentes massas iniciais. Faz a hidratação por 30 minutos. Faz a centrifugação por 15 minutos, que vai resultar no sobrenanante e no precipitado. O sobrenanante é a primeira amostra, faz a primeira amostra de extração, e o precipitado para as extrações seguintes, no qual é suspendido em 10 ml de ação água destilada e passa pelo mesmo processo de extração e centrifugação. Logo, a gente vai fazer a análise de teor de proteína. O teor de proteína de cada uma das amostras foi determinado por método de Bradford. O método de Bradford é um método que consiste na interação de proteínas com corante como ácido glúcico e a absorvância no comprimento de onda de 592 nm. A concentração de proteínas foi determinada por meio de comparação com a curva de calibração constituída utilizada a albumina de soro bovino. Resultados. O que a gente pode entender aqui? O que a gente pode avaliar aqui? Que na figura 1, a gente tem um pequeno aumento da primeira extração e a gente vai vendo que à medida que a gente vai fazendo as extrações, a gente tem uma perda gradativamente de concentração de proteínas que a gente consegue extrair. Já na figura 2, a gente pode ver que o que acontece essa perda gradativa também de concentração de proteínas ali extraídas, só que a gente vê que o que a gente não tem um aumento, como a gente teve na figura 1. Na figura 3 da figura 4, a gente pode ver que a concentração de proteínas ela teve um aumento e a gente vai gradativamente, ela vai, tendo uma queda, A gente vê que isso não acontece na figura 4, que são o quê? A concentração de proteínas recuperada. A gente consegue recuperar mais proteínas, na figura 3 do que na figura 4. A gente pode ver que na figura 5, quanto menor é a massa, mais a gente consegue recuperar de proteínas ali no meio, A gente pode ver isso, Igual a massa de 0,1, foi que a gente teve o quê? Uma recuperação melhor, Na primeira extração de proteína. Já no gráfico, na figura 6, a gente pode olhar isso, Que não acontece da mesma maneira, Só que na figura 1 a gente tem um aumento maior. Então a gente pode ver aqui no gráfico de rendimento da extração que o quê? Quanto menor é a massa, maior rendimento a gente teve, em relação às outras lavagens realizadas. Isso a gente pode ver na figura 8 também. Só que no gráfico,
gráfico, né, da figura 7, a gente tem um aumento. Já no gráfico 8, a gente já não tem esse aumento, né? Então, o que podemos concluir? Concluímos que o primeiro tratamento de extração salina utilizado em cloreto de sódio foi o mais eficaz na obtenção de maior extração de proteínas. Isso se deve ao fato de que a concentração de NaCl contribui para uma maior hidratação de proteínas, resultando em uma extração mais abundante dessas moléculas. O efeito de usar maior massa de farinha aumenta a extração, mas o aumento não é grande quanto esperado, de 0,1 até 0,5. A extração não aumenta 5 vezes. Com isso, contribui para a diversificação de uma oferta de alimentos à base de plantas, atendendo à demanda crescente por opções veganas e vegetarianas. Nisso, nós temos as nossas referências bibliográficas. E gostaria de agradecer à Universidade Federal, à Fundação Amparo da Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a PROPE, da UFOP, pelo apoio a toda a pesquisa realizada nesse projeto, e gostaria de agradecer ao Laboratório Multiusuário em Pesquisa, onde foram feitas as análises das amostras, né?